Então, boa tarde a todos. É uma alegria estarmos aqui nessa tarde de sábado. No Rio está meio chuvoso, meio frio para nós. 24 graus, assim, é muito frio para o Rio de Janeiro. Eu dou risada porque eu sou gaúcha, né? Mas, então, é uma alegria e uma alegria maior para o concerto de poesia receber essa poeta que é uma das grandes expressões da poesia contemporânea brasileira, que é a Cláudia Roquette Pinto. Sempre aqui agradecendo a presença de vocês, a parceria com a Malar Margens, né? na pessoa, agradecendo na pessoa do Nuno Hall, né? Esse nosso que é o nosso comandante aqui desse barco de poesia, tá? Não sei se ele vai gostar dessa comparação, tá? E junto assim com a Amanda, que também trabalha aqui pelo Concerto de Poesia do IEL. Então, assim, muito feliz de estar nesse momento com vocês. Queria dizer a vocês assim que essa semana, particularmente, é uma semana bem... foi um último mês, né? Um mês difícil para nós todos. Perdemos duas poetas belíssimas poetas, a Bia Albernaz e a Mércia Menezes. Então, eu queria assim, deixar aqui, né, uma homenagem a essas duas grandes poetas, amigas. Bia foi professora da Estação das Letras, Mércia, uma das alunas mais antigas das oficinas de poesia e de todas as oficinas de leitura, presença, amiga, uma grande amiga pessoal também minha. Então, assim, dizer a vocês que a gente lamenta muito, né, que os poetas... E uma poeta Bom, interessantíssima, né? A Mércia é uma a poeta Mércia é grande assim. poeta e faz 3 dias que nos deixou. Peraí, Então, Suzana, mas... um minuto. Eu preciso saber a Mércia? Menezes. Não é a Mércia Menezes. Pessoa, não é a Mércia Pessoa. Não, Mércia Menezes. Tem a Mércia Pessoa, tem a Mércia Menezes. A pessoa ela é mais conhecida, a Mércia Menezes não. Né, publicou 2 livros de poesia, estava preparando o terceiro e enfim, nos deixou. É isso. Mas é uma nota triste, mas a gente sempre tem que festejar o fato de estarmos aqui vivos e em nome da poesia, né? Com a poesia aqui nos confortando, que é isso que esse é o grande lance, né, de escrever. Nuno, eu vou passar a palavra para você se apresentar a Cláudia melhor que eu. Cláudia, já falei alguma coisa, mas você que vai comandar esse barco, como sempre, aliás, tá bom? Boa tarde a todos. Eu queria dedicar, então, esse nosso concerto de hoje à Bia e à Mércia, né? A Mércia eu conheci pessoalmente, é uma pessoa muito doce, assim, muito amorosa, e eu particularmente gostava muito da poesia dela. Publicamos em Malar Margens, então é realmente uma perda. Temos amigos comuns, assim, como Nora, não sei se Nora está aí. Sentiu muito, né? Ainda não. Da Mércia, enfim. Então, dedicamos o concerto de hoje à Bia e à Mércia. Bom, eu estou aqui, eu sou muito suspeito para falar da Cláudia, porque eu sou assim, um fã absoluto da poesia da Cláudia Roquette Pinto, já há muitos anos, muitos anos, foi antes da virada do século, desde antes da virada do século eu sou leitor da Cláudia, leitor dedicado, assim, de ler. Eu costumo dizer que esse exemplo é tão simples que ele não cabe aqui, né? Mas assim, eu vou dizer pelo com vocês vão entender. Eu digo que o grande teste de um livro de poesia, de um livro de poemas, é quando você bota na estante e depois você vai lá e pega ele de novo, né? Porque tem livros que você coloca e não tem vontade de pegar de novo. Então, os da Cláudia, eu perco a conta de quantas vezes eu vou na estante buscar e reler aquele poema. Eu vou lá, releio e tal, enfim. A Cláudia passou muitos anos sem publicar, né, Cláudia? Agora, em breve,
em março vai estar saindo o que será o seu mais recente livro, né? Isso. Pela editora 34, Nau Corsária. Alma Corsária. Alma Corsária, isso é, Alma Corsária. E, bom, a Cláudia estreou em livro em 1991 na Cláudia. Foi. Oi? Foi. Foi, né? Com Os Dias Gagos, e a partir daí lançou diversos livros, Saxífaga, Zona de Sombra, Corolla, Margem de Manobra, e saiu em várias antologias, né? Em várias antologias nos Estados Unidos, no Brasil, nos Estados Unidos, na Espanha, enfim, é uma Na poeta. França. Na França, uma poeta que se tornou muito conhecida, não à toa, pela qualidade da poesia que escreve. E É um mosquito. passou agora um bom tempo sem publicar, como, aliás, bons poetas fazem, às vezes dão um tempo, né? Não, eu não dei um tempo, não, não vou começar a Não. falar. Ah, então diga, Você pois está é. enrolando muito. Ó, Então boa diga, tarde a adoro todos. você por isso. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Vocês sabem, eu vou ter que falar uma coisa que nem todo mundo gosta de ouvir. Eu sou uma pessoa que pratica o budismo tibetano. Uhum. E eu tenho a oportunidade de traduzir lamas, ensinamentos que para mim fazem muito sentido. Se vocês puderem esquecer o ismo e pensar em alguma coisa, alguma tecnologia, alguma coisa que traz para a nossa mente uma sensação de autoconhecimento e serenidade, é isso que eu queria que vocês pensassem quando eu falo budismo. E os professores, eles sempre começam, são pessoas muito elevadas, são pessoas com muita prática, muita experiência, muito amorosas, né? Contagiosas de alegria. E aí, quando a gente começa, sempre que eles vão dar um ensinamento, eles agradecem a cada pessoa, assim como a gente costuma fazer, que é de bom tom, né? É o mínimo. Mas também eles não se importam se tem 100, 1000 ou uma. Enquanto tiver uma pessoa assistindo, eles vão dar o ensinamento. E eu acho isso tão lindo. Eu não estou dando ensinamento nenhum, que eu tenho muito mais para aprender do que para ensinar. Mas eu adoro isso, desse pequeno, vamos dizer assim, desse contato de um em um, de saber que a gente está compartilhando alguma coisa que é muito especial, tanto para quem está falando quanto para quem está recebendo. Então, é igual medida, é a mesma troca. Então, eu começo agradecendo muito. Hoje é um sábado, podia estar todo mundo vendo Netflix, vocês estão aqui para me ouvir falar um monte de bobagem, ou um pouco da minha experiência, sei lá eu, ler meus poemas, que me dá muita alegria. E tem um treco fazendo toque-toque, gente, eu não sei o que é, assim, tchac, tchac, no som. Não sei se vocês estão escutando. E o que aconteceu comigo, que o Nuno está contando? Eu comecei com muito ímpeto, quando eu era jovem, publicar, né? Porque eu estava escrevendo bastante, eu não tinha ainda meus filhos e tudo mais. Eu tenho 3 filhos, isso afeta muito a vida de uma mulher, a produção literária de uma mulher. Agora eles são adultos. E esse gap, né? Esse período que eu fiquei sem escrever, eu escrevi um romance. Eu me aventurei a escrever uma coisa que eu nunca pensei na minha vida que eu ia ter coragem de fazer. E foi uma experiência meio desastrosa, porque eu acho que eu não levo muito jeito para prosa. Talvez poema em prosa, ok. Mas eu escrevi esse romance que foi muito grande, que teve muitos problemas de estrutura, mas era uma experiência que eu precisava narrar. E eu não conseguiria narrar essa experiência que eu tive na minha vida pessoal em forma de poesia. Por isso eu escrevi o poema, e para mim foi muito interessante toda essa investigação, o romance, quer dizer. E levou aí 7 anos. Então, nesse período de 7 anos, eu fiquei consumida por essa, vamos dizer assim, aventura. E aí eu não tinha realmente uma criatividade tão grande para escrever um romance e continuar escrevendo poesia. Aí foi o que aconteceu. Alguns anos depois, esse romance acabou virando em trechos aqui, ó, vou mostrar. Trechos desse romance foram parar nesse livro aqui, ó, que tem o mesmo título que o romance, Entre Lobo e Cão, e que é acompanhado das minhas colagens de trabalhos. Nossa, aqui está um pouquinho decorosa. Espera aí, deixa eu mostrar uma coisa menos. É um livro que tem bastante coisa erótica. Isso aqui, não sei se vocês estão vendo legal, dá para ver? São colagens que eu faço, que além de escrever poesia, eu também faço colagem. Então, esse intervalo não foi um abandono da escrita, foi uma solicitação de outra ordem, né? E nisso, assim, eu fiquei com um monte de poemas e
também na pandemia voltei a escrever muito, trancada em casa, louca, com medo, sozinha. Eu passei 1 ano e 9 meses praticamente sozinha, que muito mais do que um retiro de meditação, né? Você acorda de manhã com a baratinha, toma café, depois você almoça, trabalha e janta, e vai dormir, acorda no dia seguinte. Então, esse período que algumas pessoas ficaram loucas de tanto ter convívio com pessoas da família, para mim foi ao contrário, eu fiquei num vazião. Mas o vazião foi bom também para escrever poesia. Então, agora eu vou agradecer a cada um de vocês, a Suzana pelo convite, a Estação das Letras e meu amigo Nuno, que me fez esse convite irrecusável. E muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Pois é, você acabou confirmando o que eu disse, porque você deu o ponto de vista de autora. Eu falei do ponto de vista de leitor. Do ponto de vista de leitor, nós estamos aqui áridos, né, esperando o seu mais recente livro, né, enfim, com essa sensação de hiato. Né? Apesar de você, da Cláudia, no perfil dela do Instagram, quem não acompanha, acho uma boa dica, ela está sempre lá lançando as pérolas, né? Vai lançando as pérolas aos poucos, para citar o Wisnik, né? Bom, Cláudia, eu queria que você falasse para a gente como é que se deu a sua aproximação com a poesia, como é que você sentiu esse impulso de começar a escrever, como foi esse processo inicial até você lançar Os Dias Gagos, em 91? Nuno, pessoal, eu acho que eu já nasci com essa tendência, porque muito cedo na minha vida, assim, a minha mãe, que era uma pessoa também que depois de muitos anos eu descobri que ela tinha veleidades literárias, embora ela nunca tenha levado isso adiante, e ela teve a finesse de nunca comentar, mas ela percebeu que eu era uma criança muito curiosa e que tinha assim uma intimidade diferente com as palavras, né? E mamãe me deu muitos livros desde cedo. Então, não só ela me deu livros de Cecília Meirelles, ela me deu coisas muito especiais para eu ler desde cedo. Eu me alfabetizei muito cedo. Eu sempre tive muita intimidade com as palavras, sempre tive fascínio pelas palavras, sempre tive, desde muito cedo também, não sei nem precisar quando, assim, uma sensação de que as palavras, embora fossem mágicas e muito fascinantes, e eu tinha uma facilidade de brincar com elas, ao mesmo tempo eu tinha a sensação sempre do fracasso. Eu nunca me livrei dessa sensação do fracasso da linguagem. E depois, quando eu fiz faculdade de letras, eu vim entender o que era isso, né? Que havia teorias explicando. Mas essa coisa que também me aproxima dos ensinamentos do budismo, que é a sensação do dedo apontando para a lua, né? Você não dá conta da experiência com a linguagem. E eu acho que muito cedo na minha vida, de uma forma inexplicável, e imagino que isso deva ter sido muito sofrido para uma criança, eu percebi isso. Eu sentia isso de uma forma muito intensa, né? Então, quando eu tinha uns 8 anos, eu sempre conto essa história, ela e meu pai me deram aquela coleção completa do Monteiro Lobato, e eu lia, assim, essa minha coleção é muito preciosa, ela está encadernada com couro, é da Abril, encadernada com couro vermelho, tem aquele símbolo da Abril dourado, e aí quando você abre alguns, gente, tem dedinho de criança, porque eu gostava de ler comendo chocolate, olha isso, que coisa. Aí tinha assim um dedinho com chocolate, entendeu? Porque eu comia lendo chocolate. Então, acho que era um prazer que equivalia, de tamanha... Eu era abduzida pela literatura. Tudo que eu li, eu entrava, e até hoje isso acontece. Outro dia eu estava sofrendo a beça por causa de um livro que eu estou lendo, porque parece que é alguém que eu conheço. Agora, então, na pandemia, piorou. Parece que eu estou convivendo com aquela pessoa, sabe? E aí eu fico com aquele drama. Eu me lembro que um dia eu estava indo para a faculdade, eu abri o elevador, entrei no elevador da minha casa e falei assim, nossa, e agora, como é que vai ser? Aí, daqui a pouco, eu mesma falei, gente, mas é um livro, calma, porque parecia que estava acontecendo comigo. Tamanha é a atração que a ficção e a poesia, as palavras e os textos têm para mim. Não sei se eu respondi. Tem uma historinha engraçada que eu também gosto de contar. Eu fazia ótimas redações. Então, tem 2 historinhas, uma de um trauma e uma de um prêmio. A primeira eu vou contar do trauma, que é mais chato. Eu tinha um amigo que escrevia muito bem também e era aparentado com o pessoal do tablado. Isso a gente devia ter 6, 7 anos, 8 anos.
no Colégio Santo André. E eu fazia redações e tirava 10, 10, 9,5. E acho que ele ficava meio mordido. E aí, um dia, eu escrevi uma redação onde eu não me lembro o que acontecia. A personagem principal estava falando na primeira pessoa e falava: peguei carona no vento e não sei o que, não sei o que. Aí ele se indignou quando a professora devolveu assim as redações, se levantou e falou e me acusou de plágio com 7 anos de idade. Falou que eu estava copiando a Maria Clara Machado, que isso era da Menina e o Vento. Eu não tinha nem lido a porcaria da peça, porcaria não, peça ótima, mas enfim. E ele me acusou de plágio, então esse foi o trauma. E eu fiquei indignada, porque para mim aquilo foi assim, como? A minha integridade autoral sendo questionada com 8 anos. A outra coisa legal foi que também é surreal. Teve um concurso chamado, vocês não vão acreditar, Contribuinte do Futuro, que era uma cartilinha que distribuíram nas escolas do Rio de Janeiro, ensinando como é que foi criado o dinheiro e como é que foram criados os impostos. E era uma campanha chamada Contribuinte do Futuro. Aí as criancinhas liam, que parecia até a revista Recreio, que naquela época tinha a revista Recreio, que era uma revista maravilhosa que eu amava. Aí tinha aquelas figurinhas, desenhos, contando das trocas, e aí o dinheiro, o comércio, a economia e os impostos. E os alunos eram convidados a escrever uma redação sobre... E era um concurso. E aí todo mundo escreveu redação... Oi? Alô? Você quer que eu saia daqui? Acho que alguém com o microfone aberto. Acho que é isso. Enfim, gente. O que aconteceu? Eu escrevi um poema. Mas aí não tinha categoria, porque era para escrever uma redação. Aí eu ganhei menção honrosa e ganhei uma caderneta de poupança com R$100, ou cruzeiros, não me lembro. E aí eu virei uma celebridade na escola por uma semana. Então, a sua entrada no mundo da poesia foi conhecer esse concurso. Sei lá, não sei. Eu só acho engraçada essa história, né? Que é um tema espinhoso, né? Se me dessem hoje, eu não ia conseguir. Demais. Você podia falar 3 poemas para a gente? Talvez Claro. dos Gagos? Claro. Talvez. Dos Três Gagos é porque quase ninguém tem esse livro. Olha, gente, esse livro aqui, a capa é essa. É que essa edição aqui da minha mãe, que eu não tenho mais esse livro, então eu vou ler. Você tem, né, Nuno? Eu tenho digitalizado. Achei na internet. Saí buscando, achei. Só você, Nuno. É que aqui está pouca luz, mas se eu acender aquela luz lá de trás, vai dar um estouro assim, de luz. Então, não sei o que eu faço. Vamos ver se eu consigo ler direito. Blefe. Pois esse é o mês bastardo, azinhavre, engole o que há de doce nos metais. Silêncio embaça a pele dos diários, lençóis têm cor de áridos lençóis. Existe azul, mas é um azul de asma, que a nitidez da tarde faz em cápsula. Espelhos só devolvem olheira e pragas, um gesto que de fácil despedaça. Catódica essa luminosidade. Estranho sol repele o sol, intacto o tique que quedou meus dias galos. A rima fica lívida nos lábios, e dor sem voz passeia o seu contágio. Um gato eletrifica, arrisco maio. Esse é um poema que eu acho um pouco... parece que eu estava vendo... Uma vez alguém me disse que esse poema tinha algo da pandemia, porque tem uma asma, tem uma coisa de ficar trancado dentro de casa. Eu não sei se ele foi premonitório, não sei. Outro poema desse livro que eu gosto é Gênesis. Ninguém diz, cor de mormaço teu pelo, nem das amêndoas sabem o talismã. Um hall de hotel e o maître toma arsênico. Viludo e espasmo têm o mesmo efeito. No beco, vi umas bananas ardendo, um álcool que rimava com veneno. Os dias maduravam sortilégios, os meses no meu rosto feito vento. Às vezes, lapsos dentro do semestre, e o azul pulverizado das manhãs queimavam nas artérias sol e éter. Eu, 17,5, etc. Qualquer palavra que valesse a pena.
O fogo em plena praça. Esse poema. Tem um poema aqui que a Heloísa Buarque gosta muito, acho que por causa da agenda feminista dela, né? Quando ela me conheceu, ela curtiu esse poema, ela falava sempre desse poema. 4 flashes antes do poema. 1. Inerte. O rosto inútil da mãe tem uma máscara asteca. Cigarra sem cerimônia dispara maraca elétrica. O olho fechado é um plágio de descanso. 2. A arte. Por dentro da pálpebra, a mãe acenderia libélulas, dizeres de lume letal pelas tábuas paralelas da varanda, tão voláteis que encantariam a tarde numa cena de John Singer Sargent, se ao menos lhe dessem a chance. 3. Inadequada. As rimas da mãe são esdrúxulas, seu timbre também estridula. O olhar tem um lápis lazuli e um laivo oblíquo de culpa. Essa mãe que adultece acalenta a ideia de uma beleza difícil. 4. O delírio. A mãe sente o ar esquivando do seu ângulo estridente. Se aurifica encantamentos, dentes, unhas fosforescem. A gargalhada rubi desperta os corpos celestes. Logo consome o universo com seu hálito de febre. Não há sombras para cestas quando a mãe enfrenta o verbo. Esse poema, eu acho que ele era tão... Eu era uma mãe jovem e era tão difícil me desgarrar do ofício de mãe para escrever meus poemas. Realmente eu senti uma ambivalência enorme. E esse poema é o reflexo disso. É um pouco uma pensata sobre isso. Eu quando... Não é que eu fique pensando sobre isso, não, é que eu tenho curiosidade assim, sobre quais são os poetas e as poetas que alimentaram, que fizeram mais, assim, que mais falaram a você nesse período de formação. Nessa época, a Silvia Plath foi muito presente, a Adélia Prado foi falar na PUC quando eu era aluna. Eu nunca me esqueço a dedicatória que ela botou para mim, que eu já copiei e botei para outras pessoas, porque é tão linda que é inacreditável. Cláudia, me queira bem. Eu fiquei fascinada com aquela mulher. Ela falava de um jeito, como diz uma amiga minha, que também é poeta, a Adele Weber, ela era uma montanha, aquela mulher, uma montanha. Então, assim, tinha coisas... as coisas... É muito legal quando a gente é muito jovem, porque tudo nos acerta de uma forma tão veraz, né? Tão intensa. Manuel Bandeira foi uma leitura que eu fazia... Isso também foi influência da minha mãe, Manuel Bandeira, porque ela tinha A Estrela da Vida Inteira na mesa de cabeceira. E aí eu li isso também muito cedo na vida, assim. Foi, acho que meio... Isso sim, acho que foi a minha porta de entrada na poesia. Porque o que você pode entender do Bandeira com 8 anos? Quer dizer, de fato entende-se, mas assim... Mas é um convívio que é como... Eu sempre digo que ele é meu avô. E algumas pessoas acreditam, né? Acham que é verdade biográfica, mas ele é meu avô poético. Eu lia também... Eu me lembro que tinha um livro que eu adorava quando era criança, Pé de Pilão, Pé de Pato, Pé de Pilão. Mas eu estou tão desmemoriada que eu esqueci o nome do autor. Tinha uma coleção da Rede Ouro também, que tinha vários... Orígenes Lessa, tinha várias... Aí não era só poesia, né? Então, mas, ou Isso, Aquilo, da Cecília Meirelles. Eu li muita poesia. Depois teve o Olavo Bilac, que me deu essa coisa que às vezes é meio... esse compasso, né? A Flor Bela Espanca. Eu buscava também, né? A própria Ana Cristina César, mas a Ana Cristina eu li sempre a contrapelo, porque eu me sentia, quando entrei na PUC, um pouco incomodada com aquela... Porque a coisa do suicídio faz as pessoas ficarem, né? Principalmente no meio dos jovens, Então, eu tinha um pouco de implicância. Eu até escrevi um poema nesse livro sobre isso, né? Eu reconhecia ela, mas eu não podia botá-la como mãe, porque ela era meio próxima, para mim, pelo menos na minha imaginação, da minha idade. Então, era um negócio assim meio ambivalente e tal. E eu li Shakespeare muito cedo, né? Os sonetos, gostava muito, na tradução do Ivo Barroso. Sei lá, Lorca, e não sei mais dizer, tanta gente, é difícil, assim, né? A gente
tem alguns do nosso coração que sempre se repetem. Eu me lembro, por exemplo, onde eu estava em determinado momento, quando eu estava lendo Goulart, eu me lembro dos lugares onde eu estava, na cidade, onde eu estava andando, onde eu estava sentada. De tal modo, o poema impregnava, né? Então, aí você entra na faculdade, aí você tem que ler as coisas que são de rigor, né? Que você precisa conhecer e tal, e tem outras que você finge que leu e não leu nunca, e só vai ler um dia quando você já está burra velha. Enfim, respondi? Sim, sim. Eu queria que Ok. você falasse, então, mais 3 poemas para a gente. Sim, Né? vou falar do Saxífrago agora. Legal. É o meu... Alguém no chat pediu para você falar um pouquinho mais alto, assim, um tantinho mais alto, porque não está algum problema, talvez, no... Agora, vocês estão me ouvindo bem? Acho que sim, acho que sim. Quem não está me ouvindo bem, levanta a mão, por favor. Pode falar, pode falar. Abre o microfone. Agostina? Oi, Agostina. Você não está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem, só na hora dos poemas que eu estou sentindo, mas não sei se é uma questão só minha. Quando você fala poema, eu sinto um pouquinho mais baixo, mas o resto eu estou ouvindo bem. Ó, Cláudia, eles têm razão. Às vezes, na hora de você falar, talvez falar mais devagar um pouquinho e mais alto. mais devagar e mais alto, mas se fizer assim, melhora? Assim está ótimo. Ok. Só na hora do poema, o resto está tudo tranquilo. Na hora do poema, tá bom. Vamos lá. Então, eu vou ler poemas desse livro aqui, que é o meu segundo livro, tá? Quero dizer assim que eu estava muito influenciada pelos concretos nessa época, eu estava lendo muitos concretistas e estava partindo os versos feito louca. Então, assim, tem uma certa descontinuidade entre os meus livros e eu acho isso interessante também. Vamos combinar um código? Se ficar ruim, vocês levantam a mão que eu sei que eu estou vendo vocês, aí eu berro. Valeu? Vamos lá. Então, escolhi um poema chamado Castanhas Mulheres, do Saxífrago. Se abertas com a destra surpresa de pequenas mãos, cegas a tal alfabeto, e a nesga já marrom de pele fere mais que a tolice dos espinhos, vê como o gomo lateja. Ela e ela, desabotoa entre os dedos. Deu para ouvir? Vai tranquila, não fica pensando nisso também. Não, senão é maior mico, né? Você está lendo e ninguém está ouvindo. Tá lindo, tá Fala ótimo. sério. Não. Outro poema deste livrinho. Space Writing. Nesse livro aqui tem muitos poemas sobre quadros, fotografias, trabalhos de outros artistas, de artistas visuais, porque é um mundo que eu sempre tive um diálogo muito intenso. Space Writing, sobre foto de Man Ray. Para escrever no espaço, o arco do braço mais ágil que o sobressalto das ideias em fuga, tinem os cascos, o traço que as mãos, no encalço desatino de asas percursam, circunvoluções do improviso na moldura. Findo o lapso resta em claro itinerário de medusas, a escrita que perdura para o espasmo, o olho armado, o rapto do obturador. Tomara que tenha dado para perceber que o poema é todo partidinho. E agora um poema em prosa, que eu escrevi para o meu então marido, que se chama Ele. Porque, realmente, os seres do sexo masculino me deixam perplexa. Perplexa. Eu estou até hoje tentando entender. E nós de cá tentando entender os do sexo feminino. Então, isso, então vamos lá, nesse esforço mútuo. Exatamente. Vamos lá. Ele, 2 pontos. Noite vertical envolta em pele, destino do meu tropeço, sistema que se ergue contra o meu no espaço, galáxia que me acolhe e desconheço. Sua mão me ancorou naquele primeiro dia.
dono de um silêncio que meu filho compartilha, braço onde tremo, último reduto. Estrangeiro que julguei conhecer, e era erro. Cro-Magnon, disfarçado em Mondrian. Ímã, rege o lápis dos planetas. Enigma de camiseta. Espelho de onde goteja o meu corpo. Dia a dia. Proscrito das nuances. Náufrago da lua. Comparsa de uma fuga. Aqui a estrada bifurca. Toma aquela, onde um casal surpreso olha para trás. Maravilhoso, nossa. Eu estava aqui com uma questão na cabeça, Cláudia, e curiosamente esse poema em prosa, que eu já conhecia, né? Mas ouvindo agora assim, ele me acendeu a questão. Porque eu vou voltar ao Dias Gagos, né? Fazer uma ponte do Dias Gagos para o seu mais recente livro, que sai ano que vem, onde você tem vários sonetos, né? Sim. Você, assim, como eu também, e algumas pessoas aqui presentes, gostam, assim, tem essa, não sei, paixão, esse afeto pela forma fixa, não nos incomoda, muito pelo contrário, nos desafia. Como é que é essa sua relação com a forma fixa? Como é que você, na elaboração do poema, como é que é esse processo seu com a forma fixa? Eu falei por causa do poema em prosa, porque no poema em prosa você tem várias frases ali que são decassílabos, ou então tem aquela primeira parcela do decassílabo com as 6 sílabas do heróico, enfim. O ritmo da forma fixa está desse poema em prosa, né? Mas então, eu acho que eu absorvi isso nas minhas leituras primeiras, Uhum. porque, embora eu tenha estudado com Paulo Henriques Brito e depois de formada eu tenha voltado para fazer um curso de versificação, metrificação com ele, que eu cabulei, feito uma desgraça, que eu me desviei. Eu não estou falando que eu nunca estudei isso, mas eu não consigo. Eu tenho um tipo de inteligência ou mente um pouco muito intuitiva. E assim, eu acho que essa melodia do verso do soneto, ela veio para mim de orelhada mesmo. É aquela coisa quando você é criado no samba e você ouve a música desde cedo e aí você já tem a intuição da coisa, sabe? É muito orgânico para mim. É muito orgânico. Eu estudei isso um pouco, mas não é algo que eu vou a priori. Inclusive, eu nunca sei quando eu vou escrever um soneto. Eles vêm para mim nesse formato, nesse ritmo. Eu não sei dizer, vem o primeiro verso assim e começa e vai. Mas eu não estou aqui postulando que eu incorporo ninguém nem nada e que eu não tenho consciência do que eu estou fazendo. Só estou dizendo que o que eu faço é um tipo de artesania que tem muito de intuição, tem muito de orelha, de melodia, não quer dizer com isso, eu não consigo aplicar, eu tenho que estar muito apaixonada pelo que eu estou escrevendo, tem que fazer muito sentido para mim. Então, se eu começar a aplicar instâncias exteriores enquanto eu estou criando, babou. Tem que ser uma coisa, isso vem depois. Aí vem os probleminhas, vem os ajustes, mas não sei se eu estou conseguindo explicar direito. Cláudia, certamente você era uma leitora de sonetos, porque de tanto ler, essa melodia ela acaba e não tem outra aula melhor que essa, não tem teoria que dê conta. É isso. Eu não te falei que eu também lia Bilac feito uma desgraça, era uma coisa assim, lê, e o Shakespeare. Então, você vai, né, vai absorvendo. Uma tradução do Ivo Barroso, que é genial, né? Genial. O Ivo e o Geraldinho são os melhores tradutores dos sonetos, disparadamente. Assim. Sensacional. Bom, gente, posso ler mais? Que eu prefiro do que ficar falando. É que ia falar agora. Eu também. 3 poemas, isso. Eu não quero ficar falando de mim, não, muito chato. Isso para quê? Mas a gente vai ouvir. Vamos lá, poemas e poemas, Cláudia. Sem parar, na sequência temporal, Zona de Sombra, tá? Meu terceiro livro. Vamos lá, deixa eu ver o que eu escolhi aqui. Esse poema é um poema que eu amo porque não muita gente conhece.
Paulo adora esse poema, Paulo Henrique Brito, que é um interlocutor meu muito, muito frequente. E é um poema que tem um monte de camadas de outras autorias e de outras presenças literárias na minha vida. A epígrafe é do Drummond, e ele nasceu a partir de duas coisas: da minha experiência de estar na Bocaina, dentro de uma canoa, dentro de um rio, que é uma experiência repetida que eu tenho lá, de ver um gravatar, isso é fato. Mas ele tem também a gênese naquele Terceira Margem do Rio, né, do Guimarães Rosa, que é muito impactante, aquele conto. E também porque uma vez o Fernando Sabino me contou, olha só, eu estava trabalhando no centro da cidade agora, bem recentemente na minha vida, e lá na Avenida Rio Branco, não, na outra, na Presidente Vargas, você tem aquelas largas, né, trechos de avenida com aquela pequeníssima calçada no meio. E ele, para atravessar o próprio Rosa de um lugar para outro, com aquele trânsito, um dia ele se viu no meio. E ele contou para o Fernando Sabino, e o Fernando Sabino me contou que uma das inspirações para esse Terceira Margem do Rio foi ele estar parado no meio do trânsito dos carros. Veja isso, se é possível, uma coisa dessa. Eu acreditei. Então, assim, como esse conto me impactou muito, e eu tenho essa experiência de floresta, eu escrevi esse poema. A caminho. Vou ler aqui, ó. A caminho. Abriu-se, majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro. Carlos Drummond de Andrade. Estava a caminho, canoa, comprida boa, partindo à sombra, a meio e meio, no rio. Silêncio, cutelo, e certo, o dia aberto, seu ventre, azáfama de zangões urgentes, cego. Estava a caminho, e era tido por meu o rio, sem costas nem frente, abriu, inteirado, em silêncio. Por dentro, uma chusma de insetos, vazante, na beira, o estrépito, meu enxame de equívocos. Estava a caminho e na curva, as águas fendidas, as duas águas se apartam, súditas do incêndio, das espadas, do verde sem acaso, ruivo que picava as folhas do gravatar. O gravatar, o suave, súbito roçar de dedos, vermelho acicate, no umbigo dos nimbos, acordar a paisagem. O gravatar, seu recato, ritmo intacto, enflorado, servindo de pasto para besouros, girinos, bebedor de símios. O gravatar, o severo cerne, o fero centro que ergue verde-negro, estrela de silêncio e precisão. Aqui a água turva de mistura com raízes, a curvatura da terra em pena oblitera a íris. Aqui o rio dobra, a nau sossobra, a cuia escura do céu emborca, uma água dura às catadupas cai, fustiga como um pai. Resta o caminho, o sombrio seguir do rio, tateio à guisa de aprendiz. Dedo cego, palavra sem rasgos na pele da água, de superfície. Mudo, vazio, cingido pela água difícil, braçando no lodo, sigo. Às escuras, a mão nua abrindo fio. Começa comigo, a costura invisível do rio. Esse poema é difícil de ler. Ele tem muitas quebras, ele é um pouco complicado de ler em voz alta. Mas ficou muito bonito. Obrigada. Mais poemas para a gente do livro, Cláudia? De qual livro? Pode Tem tanto ser livro. pode desse do que você leu Eu agora. vou para o Margem. Então, isso, Margem. Eu quero ouvir o que é que o povo quer. Pessoal, o que é que vocês querem? A Lila Maia pediu que você lesse o poema O Que Não Fala, do livro Corolla, página 33. Vamos lá, a pedidos. Uhum. Eu estou indo para o Corolla. Tá. Corolla encadernado, porque, obviamente, eu também não tenho.
O que não fala esbarra na palavra. Deixa eu achar aqui, tá, Lila, rapidinho. O problema é a cegueira. Achei. Tá aqui. Vamos lá. O que não fala esbarra na palavra, parte em outra direção. O que não fala arfa no ar da sala, toma casa, vaza pelo vão de cada janela sonsa, que nem disfarça. Apalpa o que não fala, no avesso do vidro, rente a ameaça da chuva, indiferente à nuvem que desaba de um céu torto. Horto do que não fala, seu quase ardente, sarça. Quase é uma palavra que eu amo. Entre, quase. Hiato, as coisas que não são uma coisa nem outra. Entre lobo e cão. Eu aprendi entre lobo e cão com Carlito, que eu não sabia que entre lobo e cão queria dizer uma hora do dia. Na minha mente era uma coisa de Clarissa Pinkola Estés, tipo, correndo com os lobos, né? E eu sempre falo isso, que esse livro aqui, Entre Lobo e Cão, e o romance que originou ele, e que um dia eu espero publicar se eu não tiver tanta vergonha, ele tem a ver com isso, uma mulher que está na meia-idade entre duas situações, né? Entre não ser mais a mulher jovem também ainda não é a anciã, então é uma época de crise. Então, ela também não sabe se ela é um animal doméstico, né? Um cachorro obediente, ou se ela quer ser um lobo e correr na floresta com a matilha. É abandonar tudo e tal e tal. E também ela está nessa hora lusco-fusco, né? Da vida, que as coisas não estão muito definidas, né? Então, o entre, o hiato e o lapso, que é uma coisa que eu depois vi a reaprender com a meditação, está muito presente na minha poesia. O Ricardo pediu para você ler o poema de aniversário, que está em Margem de Manobra. Poema de aniversário. Eu ainda nem cheguei no Margem de Manobra, hein, gente? Mas tudo bem, vamos lá. Também não precisa ser tão cronológica, né? Pois é. Poema de aniversário, vamos lá. Não, eu estava cronológica só para os livros antigos que talvez quem não conheça, né? Agora, cadê ele? Espera aí, gente, rapidinho. Você acha que eu sei onde está alguma coisa? Eu já esqueci tudo. Ah, que página que está? Me ajuda, gente. Ricardo, você está com o livro aí? Poema de aniversário. Acho que é lá no final. Eu não acho meu próprio poema no meu próprio livro. Eu tenho esse problema também. Assim. Achei! Página 77. Achei. Aleluia. Peraí. Agora, então, pós-pandemia, eu estou totalmente sequelada. Acabou. Não me peçam mais nada. Ai, meu Deus. E cega. Poema de aniversário. Poema de aniversário. Sozinha, esplendidamente, com a fotografia do engano, emoldurada em branco na parede. Paisagem a ser visitada todo santo dia. Com a lantejola de prata e a bolsa de madrepérola, pendendo em plena tolice do cabide. Filigranas para o adorno dessa mulher de ninguém. Ela acorda entre os lençóis doloridos por várias ausências superpostas, enquanto no sonho, o quase toque das bocas que o gongo do telefone vem habilmente cortar. Intrépida, exposta ao vento e ao sol, a pele que antes o metal do penhor recobria. Sozinha do lado de fora, por dentro, a própria mão sustenta, ainda trêmulo, o coração partido.
A gente pode transgredir a ordem cronológica de novo? Por favor, façam o que quiserem de mim. Estou aqui ao dispor de vocês. Se você pudesse falar o poema Zerando, que está Só me fala qual é o livro, porque para eu poder me achar na minha Dias própria obra. Gagos, página 6. Os Dias Gagos, página 6. Mano, E aí obrigada. tem um poema uma questão. O Hugo Lima fez uma pergunta que, na sequência, se você pudesse falar um pouquinho disso, que ele gostaria de saber um pouco do seu processo de criação, de onde vêm os seus poemas, como eles acontecem, você os decifra, eles te devoram, e como se dá a preparação dos seus livros. Assim, então... Nossa, mas o Hugo Lima me metralhou, hein? Pois é, ele quer saber quase uma tese que você faça. Vamos lá, eu vou tentar responder. Vou tentar responder tudo. Primeiro, zerando. Zerando. Existe um mês que desconhece o branco. Tropéis de insetos treiam seus metais. As folhas sérias têm prata e resguardo. Contra o horizonte, ao temor dos cascos. Fora a cabeça, nuvens sem projeto, as sobrancelhas de um deus nonchalant. Silêncio pisca grilos, queima insetos. No lume vago, a falta de intenções. Há sempre essa ameaça de ouvido, vibrando impaciência nos papéis, e algum motor te viciando o ritmo. A luz das frases já não tem feitiço. Eis um destino todo a duvidar. Janeiro passa o rodo, a tua vida. Viu? Esse poema aqui tem essa história do motor, da rima, da coisa do soneto, né? Exatamente. Eu era muito menina quando eu escrevi isso aqui, gente. Eu tinha 20 e poucos anos, então eu achava que tudo era um fracasso só. Sabe aquela insegurança que a gente tem quando é adolescente? Que esperançosamente a gente também tem quando a gente é envelhecente, só que a gente liga o F e vai fazendo. E vai em frente, Não é? Não tem jeito. Então vamos lá, quais são as perguntas mesmo? Pois é, o Hugo perguntou, eu gostaria de saber, literalmente, estou lendo a fala dele, gostaria de saber um pouco do seu processo de criação, de onde vêm os seus poemas, como eles acontecem. Você os decifra ou eles te devoram? E como se dá a preparação dos seus livros? Bom, vou começar do final. Não da preparação, mas do decifro devoro, que eu gostei. Sim, devoram, mas devoram de um jeito bom. Não devoram como uma angústia suprema, como uma dor, porque no tanto que eles devoram, eles me oferecem uma chave. Eles me oferecem alguma coisa enquanto eles me devoram. Enquanto eu sou devorada, eu também sou criada, de certa forma, recriada. Então, também me alimento dessa devoração do poema por mim mesma. Decifro na medida que, como eu já disse, a linguagem fracassa e o tanto que eu posso fazer é o poema possível. Então, uma vez que a gente se contenta com isso, não tem tanto drama. De onde eles vêm? Boa pergunta. Eu não sei. Eu sei que durante uma grande parte da minha vida, quando eu não estava escrevendo, eu me sentia muito angustiada. E quando eu estava escrevendo, é que as coisas ficavam... Sabe que nem quando você fuma um baseado? Que eu sou uma pessoa que eu não me drogo, nem bebo, nem tomo nada. Eu tomo um remedinho para depressão, porque hoje em dia eu estou mais velha, hormônio e tal. Mas, assim, aquela sensação das coisas se abrirem, de ficar tudo muito nítido, das cores ficarem muito intensas. Ou então, quando você se apaixona, também dá essa onda boa. Então, assim, antigamente, quando eu era mais jovem, podia me dar o luxo dessas coisas que vinham de graça para mim. Quando eu estava escrevendo muito, eu tinha essa sensação, essa percepção muito aguda das coisas. E isso é viciante, né? É uma onda, você fica querendo ter isso, é legal, é prazeroso. Hoje em dia já é uma coisa mais suave, né? Assim como o sexo, né? Quando a gente é muito jovem, o sexo é uma coisa muito intensa, muito... depois a gente fica mais velha, a coisa fica mais sutilizada, aí o erotismo fica mais difuso, né? Fica mais interessante por um lado, fica menos agudo. Então é a mesmíssima coisa, a sensação que eu tenho em relação à minha escrita. De onde eles vêm? Se eu não ficar parada, eles não vêm. Se eu não ficar parada sem fazer absolutamente nada, não vem coisa nenhuma, porque, a não ser que eu seja assim,
tipo aquele ônibus que passou por cima de você. Às vezes uma coisa te arrebata. Você lê um verso de alguém, ou você vê uma frase num filme, ou, sei lá, seu filho fala uma coisa, mas, em geral, eu preciso ficar parada. E eu gosto muito de... Já falei exaustivamente, então, se eu estiver me repetindo, me perdoem. Eu não sou nenhum Ferreira Goulart, que eu me lembro que eu assisti todas, a partir de uma determinada época, todas as palestras do Ferreira Goulart que eu podia, e ele sempre contava a história da pomba que vinha voando no calçadão de Copacabana e acertava a cara dele, que o poema era esse susto e tal e tal. Mas então eu vou repetir a mesma coisa que eu falo, que é o seguinte: vocês lembram daquele desenho animado Mowgli? Tem, o tempo todo no filme fica uma coisa que vai chegar o Jungle Khan, que é o tigre ameaçador que vai comer o Mowgli. E aí, tem a primeira cena em que a gente de fato vê o Mowgli, é o Jungle Khan é num bambuzal. E a gente está do ponto de vista como se fosse o Mowgli. E você só vê, é tão genial, você só vê as listras dele passando através do bambuzal. Então, para mim é isso o poema. Eu tenho que ficar parada diante do bambuzal e deixar o tigre passar para ver se eu enxergo a listra. E é como se eu escrevesse esses intervalos que eu compreendo. Não é total. É sempre a flecha que cai antes do alvo, como eu também costumo falar. Eu respondi, é Ricardo, né? Ricardo. Ricardo, eu te respondi, aparece? Cadê você? Foi o Hugo Lima. Foi o Hugo Lima. Cadê o Hugo? Foi o Hugo Lima. Desculpa, gente, eu sou muito Zezé. Cadê o Hugo? Não está aparecendo. Uai, será que ele caiu? Tudo bem, pelo menos. Está aqui. Não, está aqui, está aqui. Ele só está mudo aqui, não tá, mas ele está presente. Tá bom. Cláudia, fala mais 3 poemas para a gente. Falo. O que vocês querem? Vocês querem margem de manobra? Margem de manobra, vamos lá. Tá ficando um breu aqui, gente. Vou ter que acender essa luz. Vocês me desculpem, vai ficar um clarão, mas senão não vou enxergar. Peraí. Senão não vou enxergar nada. Senão não vou conseguir enxergar e não vou conseguir ler direito. Outra coisa também, é um pouco estranho, sabe? Porque quanto mais velha eu fico, menos vontade de ficar empedernida eu tenho. Então, assim, se eu sou uma pessoa muito espontânea e falo as coisas e gesticulo, vocês me perdoem, porque é assim que eu sou, eu não estou afim de ser de outro jeito. Tá bom? Vamos lá. Agora eu vou ler um poema que é o meu poema de trabalho. Eu digo que é poema de trabalho porque é aquele poema que, quando eu escrevi, causou furor, não sei como, num mundo desse tamanho, que é de quem lê poesia, no Brasil, né? Mas, quando eu escrevi esse poema, como eu era vista como uma poeta burguesa por certa parte da crítica, esse poema causou reboliço. E eu nem sabia direito por quê. Então, vamos lá. Sítio. O morro está pegando fogo. O ar incômodo, grosso, faz do menor movimento um esforço, como andar sob outra atmosfera, entre panos úmidos, mudos, num caldo sujo de claras e neve. Os carros no viaduto engatam sua centopeia, olhos acesos, suor de diesel, ruído motor, desespero surdo. O sol devia estar se pondo agora. Mas como confirmar sua trajetória debaixo dessa cúpula de pó, esse céu invertido? Olhar o mar não traz nenhum consolo. Se ele é um cachorro imenso, trêmulo, vomitando uma espuma de bile, e vem acabar de morrer na nossa porta. Uma penugem antagonista deitou nas folhas dos crisântemos e vai escurecendo, dia a dia, os olhos das margaridas, o coração das rosas. De madrugada, muda na caixa refrigerada, a carga de agulhas cai queimando, tímpanos, pálpebras. O menino brincando na varanda. Dizem que ele não percebeu. De que outro modo poderia ainda ter virado o rosto? Pai, acho que um bicho me mordeu.
assim que a bala varou sua cabeça. Esse poema eu escrevi porque eu li no jornal essa notícia. No Rio de Janeiro, isso agora, quando eu escrevi esse poema, ainda era alguma coisa que impressionava. Agora a gente está tão torporificado, nem sei se existe essa palavra. A morte ela está tão banalizada, né? Anestesiados, né? Estamos anestesiados pela... Esse poema, no Observatório de Poesia aqui do Instituto, o Ítalo fez o Ítalo Morricone, né, fez uma longa fala, uma análise desse poema, e todo mundo, a maioria já conhecia, gostava muito, enfim, foi um momento muito bonito, o Ítalo, né, conversando, circundando o poema e analisando, enfim, foi... Felipe estava lá, né, Felipe? E foi um momento muito bacana. Que bom. Eu fico feliz. Isso sim é uma felicidade, que alguma coisa que parte da gente toca o outro, né? Eu acho que a poesia é o próprio contágio, né? O verdadeiro contágio é o poema. O vírus é o poema, né? É muito bom contaminar e ser contaminado, inseminar e ser inseminado, né? É um processo muito orgânico esse, é muito honroso para mim, que alguma coisa que eu formulei, sei lá, ou foi formulada através de mim, lá sei, possa tocar outra pessoa, uma pessoa que seja. É muito honroso, me dá muito amor no coração, me faz ficar muito agradecido. Só por causa disso eu vou ler outro poema. Pois é, mais poemas. Vou ler esse aqui, que também tem a ver com o que a gente está vivendo nesse Brasil de meu Deus. Tudo a perder. O que se ganha com tanta dureza? Que moeda cobre essa aridez? Tufo de anêmonas na folhagem, a imagem no poema. Rasgo de alegria dentro do dia, sem interesse em pedir comissão. E o mundo, reduzido à sua matéria, é oco e sério, como um corpo largado na cama, que não se ama, consumido. Eu quero os momentos de oásis, cada vez mais fugazes da infância. Mas até as palavras embaçam, põem tudo a perder. Você sabe que esse embaçam eu aprendi com os Racionais, que na época que eu escrevi esse poema eu não conhecia essa gíria, nem era tão difundida. Foi numa letra dos Racionais MCs que eu aprendi o embaça. Legal isso. Eu adoro embaça, acho linda. Muito... uma gíria sensacional, embaçou. Não é? Embaçou. Embaçou. O que mais que eu posso ler aqui? Alguém quer pedir alguma coisa? Eu gosto de ler os poemas onde os casais estão desalentados, onde as relações estão por um fio. Sabe aquela coisa do relacionamento que vai quase se rompe e volta? Que isso é uma experiência que a gente tem ao longo da vida, né? Hall. Na noite sem remédio, no quarto cansado, o casal repete a cena. Despe, se enlaça, debruça molemente entre cobertas, sobre as partes encobertas pelos retalhos fluidos do dia. Debruçam sem ruído, sem sede. Atrás da coisa ausente, que não se perdeu de repente, num estrondo. Rasga no uso diário, meia esquecida no armário, desgarrada no hall da lavanderia. Repete a coreografia. Pausa para reticências. No último instante, atenta, antes que a onda do sonho, em câmera lenta, recaia sobre seu corpo, ela relembra o convite das flores. Tontas de abelhas, brotando feridas no tronco do pé de fruta-pão. Acho esse um poema tão feminino. Gosto tanto de poder falar assim, com essa liberdade, sabe? Sobre o que as mulheres sentem e sonham. Nada, falando nada dos homens, por favor, tá, rapazes? Ufa! Então vamos para esse também, que fica no mesmo campo.
Esse jamais. Homem, modo de abrir, com os lábios e com a língua, e qualquer palavra que sirva para a imagem a ser descascada. Uva túrgida, autossuficiente, súbita inclinando-se ao verter do próprio sumo, se adequadamente envolta pela boca, sábia, que adivinha, conhece? A concentração de urgência e doçura, dormindo agora, ali. Homem é uma coisa bonita. É uma coisa bonita, homem. Pessoas são coisas bonitas, homens e mulheres. Mas hoje eu estou a fim de falar isso. Ah, sim. Margem de manobra, que deu título ao livro. Eu me cubro com o A da palavra farpada. Eu me cubro com o A que traslada. E a memória é a ignição de uma ideia sobre dunas de pólvora. Eu me deito na 13ª casa. Eu me deito sob a letra de mãos dadas. M. Escondo entre escombros o sentimento que sobra. Isso sim me comove. O anel, quando soa, engloba, envelopa, remove a pessoa, letra O, de vertigem e pó, que só sobra. Eis o despenhadeiro, gargalo da fera. Eis o R, que trai, apunhala, desterra. Eis o último tiro, sem margem de manobra. Que forma a palavra amor, né, gente? É isso. Você poderia falar aquele poema, você tem um poema que acho que vai estar no seu próximo livro, que é aquele da Folha de Palmeira. Ah, sim. Então, são os poemas que eu escrevi na pandemia, né? Só que agora, como? Eu tenho que achar aqui o arquivo, porque ele não está impresso, que a minha impressora quebrou. Então, deixa eu ver se eu tenho ele aqui passado no meu caderno ali com a minha própria letra. Só um minuto. Eu tenho os poemas inéditos para ler também. Então, vai no seu... Esse poema eu gosto muito, esse da Folha de Palmeira. Eu acho ele... Eu também adorei ter ele escrito, porque ele, inclusive, foi o poema que rompeu, assim, com o silêncio. Aqui, tá aqui. Mas só que tá assim, ó, gente. Sente o drama. Tomara que eu não erre de ler a minha própria letra. Poema para o dia de hoje. Eu queria ter a fúria dessa folha de palmeira perfurando as... Não, vou ter que começar de novo. Pagou. Poema para o dia de hoje. Eu queria ter a fúria dessa folha de palmeira perfurando o ar feroz. Solitária, tão concisa e obstinada, empurrando lá para cima sua espada e erguendo no seu gesto a copa inteira. Uma folha feita agulha, folha espúria, que, no entanto, contra tanto persevera. No seu mudra concentrado de guerreira, seta verde, furo azul que se exacerba pela injúria que invadiu nossa bandeira. As camisas amarelas de um orgulho genocida vicejam em suas bolhas, nas escolhas do algoz, senhor do engulho, escrituras às escuras na bandeja. Só você, folha taluda, não se altera, e vai subindo, vai mirando a cumeira, debaixo de sol ou de chuva. Folha de palmeira, sem eira nem beira, só quero ver quando você se desfraldar. Esperança do nosso país. Pois esse poema traz ele traz uma força positiva nesse momento que a gente está tão... Né, ouvir esse poema, você falando no Instagram, foi muito bom. Assim. Que bom, Nuno. O que vocês querem, gente? Fala aí para mim. Você podia falar uns poemas novos agora para a gente, dessa nova safra? Falo, na maior felicidade. Não, eu posso falar do livro que ainda não saiu, né? Ou do livro que ainda não saiu, isso. Posso? Por favor. Deve. Então, vamos lá. Eu vou ler o Alma Corsária, que dá título ao livro novo, tá bom? Para quem não conhece, se acostumando, gostando, acostumando o ouvido. Alma Corsária. De tanto sono, me baixa uma lucidez estranha, em que a amendoeira pousa, luminosa, rara.
sob o fundo escuro da noite meio baça, cilíndrica, roliça, bizarra, seu vulto verde acocorado sobre a água da piscina, que não tem um pensamento. Eu sinto inveja dessas águas anuladas, tão plácidas, idênticas ao próprio contorno, enquanto eu mesma nem sei onde começo, quando acabo, e sofro assédio de tudo o que me toca. O mundo ora me engole, ora me vara, e tudo o que aproxima me desterra. Chorei ao ver no chão da cela o botão arrancado na contenda, os óculos pisados do escritor judeu. Tenho um coração que estala com o peteleco das palavras de Clarice. Numa vila miserável na Bahia, um negro lindo, lindo, dança ao som do corisco. E só me apaixono por casos perdidos, homens com um quê de irremediável. Mais de uma vez, imóvel, circunspecta, vi abrir-se a máquina do mundo, sob a luz inclinada de Ipanema, na Serra da Bocaina, no meio da floresta, no alto da escada, no topo do morro, por onde a moça sequestrada vinha subindo, debaixo das lágrimas do pai. Mais de uma vez, meu coração trincou feito vidro, diante da página impressa. E sempre que a palavra justa vem tirar seu mel de dentro da copa do desespero de amor. Acredito, do fundo das minhas células, que uma amizade sincera é o único modo de sair da solidão que um espírito tem no corpo. Sim, eu acredito no corpo. Por tudo isso é que eu me perco em coisas que nos outros são migalhas. Por isso navego sóbria, de olho seco às madrugadas. Por isso ando pisando em brasas, até sobre as folhas de relva, na trilha mais incerta e mais sozinha. Mas se me perguntarem o que é um poeta, eu daria tudo o que era meu por nada. Eu digo, o poeta é uma deformidade. É isso, gente. É o ônus de ficar assim maluquete, lidando com essa coisa imponderável, né? Da poesia, da palavra. As horas nuas. As horas nuas espalharam seus anzóis por todo o corpo e deitadas esperam que algum louco se aproxime, um incauto se emaranhe. As horas nuas têm as mãos cheirando a polvo, um perfume úmido de fundo de peixaria, perigosamente indeciso entre maresia e chorume. As horas nuas dizem, não têm escamas, fazem ouvidos moucos aos ditames da razão e sorriem com ironia para os redemoinhos à frente. Sua pele é tenra, deleitosa, mais alva do que rósea, translucidamente cor de sêmen. Barbatana de tubarão não lhes mete medo. As horas nuas tampouco têm pelos. Seus corpos se recobrem de penugem fluida, uma espuma que explode contra a barba dos marujos, os bigodes dos leões marinhos. Seus dedos, incrustados de algas, cascas de marisco, pequenos caranguejos, enroscam e desenroscam a esmo, num empenho inútil de fala, puro descalabro. As horas nuas têm pernas, não rabos. Nos plenilúnios, por cima das pedras, essas mesmas pernas se apartam, revelando esponjosa, convite para peixes maiores, sua concha bivalve. As horas nuas não conhecem pudores. Seu olhar de mormaço é que mata os pescadores. Me divirto demais com esse poema. E aí, continuo? Eu queria, sim, mas eu queria antes, porque primeiro eu queria dizer que nós estamos indo assim para os 15 minutos, mais ou menos 15 minutos finais, né? E reforçar, se alguém quiser fazer perguntas, ou pede a palavra, ou manda a pergunta aqui no chat, eu estou atento. E queria colocar uma pergunta feita pelo Dilson Lages, que ele pergunta
qual o lugar do sensacionismo em sua poesia? A propósito, você se considera influenciada de algum modo por Fernando Pessoa? Sim. Influenciada, é impossível você escrever em português e não ser influenciado pelo Fernando Pessoa. Muito difícil, né? Sensacionismo, eu não sei o que é sensacionismo. O que é isso? O sensacionismo é uma das teorias que o Fernando Pessoa elaborou lá, enfim, em relação à transcrição da realidade para o poema, né? Enfim, uma daquelas teorias dele lá. Tudo bem, mas o que eu considero é que já falaram muito isso. Uhum. Eu gosto muito de contar essa história. Peraí, quando eu publiquei Os Dias Gagos, que era uma menina, o Paulo Henrique Brito escreveu a orelha, porque ele era meu professor na PUC. E naquela época, no cenário da poesia brasileira, uma coisa que nunca me interessou muito, existia assim uma polaridade enorme entre concretistas e as pessoas que talvez escrevessem sonetos ou, enfim, trabalhassem a linguagem de uma outra maneira. E aí, se você era assim, era questão de expurgo, era quase que um negócio de União Soviética, assim, era uma coisa. Então, o Paulo falou qualquer coisa sobre Ezra Pound na minha orelha, que fez com que as pessoas ficassem com ódio e ficaram debatendo a orelha e não falavam nada do livro. Então, mais uma das coisas que ele falou foi que a poesia ela apodrece quando se... Não foi ele que falou, foi o Pound que falou, que a poesia se apodrece quando se afasta da música. Então, a coisa, eu acho que a sensação e a sonoridade, né? Me lembrei porque eu estou contando essa história, porque a pessoa que fez a crítica disse que meus versos não tinham virtude intelectiva, o que me deixou muito chateada. Parecia que eu era um mico de circo que só ficava fazendo gracinha melódica ou rítmica e não tinha pensamento na minha poesia. E tinha pensamento. Só que eu acho que essa coisa sinestésica que eu trago muito forte, talvez seja o que ele está se referindo, perdoa a minha ignorância, do sensacionismo. Ainda bem que não é sensacionalismo, né? Não seria de maneira alguma. Sei lá, depois do poema do tiro na cabeça, né? Enfim. Mas realmente, não tem como escrever poesia em língua portuguesa sem de algum modo, ter se sentido tocado por Fernando Pessoa, né? Pelos vários Fernandes Pessoas, né? Enfim, algum deles tem que ter encostado na gente, né? Você tem algum poema? Você poderia falar... esses poemas desse HD, eu estou muito curioso para esses poemas perdidos no HD. Você tem algum deles aí? Pois é, agora eu vou ter que achar aqui na pasta. Mas você contou para as pessoas o que é? Existe, até outro dia eu fiquei abismado com a Cláudia. Não, vai falando que eu vou procurando o arquivo aqui. A gente estava conversando, aí surgiu no Instagram lá, a partir de uma conversa triangulada com um amigo queridíssimo nosso, Paulo Sabino, né? Eu não sei se ele está por aí, acho que não vi o Paulo Sabino, um amor de pessoa, um poeta. E aí eu fiquei sabendo que o Paulo está envolvido num projeto para editar um livro da Cláudia, um outro livro, que não vai ser o Alma Corsária, que já sai em março do próximo ano, um livro que estava perdido nas trilhas de um HD, assim, absolutamente perdido, um livro do qual eu não lembrava, ou pelo menos um conjunto de poemas, não sei se exatamente já, né, uma organização de livro. E eu fiquei abismado com aquilo e falei, você não pode, isso não pode, você não pode sonegar esses poemas a gente, nós queremos ler os poemas, isso foi um pecado. Achei aqui. Achou? Que bom. Acho que achei, tomara. Deixa eu falar qual foi a história disso. É que eu escrevi esses poemas num momento assim, de um amor proibido, sabe? Um negócio platônico, muito complicado. E aí eu escrevi o livro inteiro, praticamente, num período assim de um ano. E depois a coisa ficou tão dissaborosa para mim que eles estavam tão colados com essa experiência que eu larguei eles num arquivo e esqueci, tirei da frente. Entendeu? Foi isso. Agora que já se passaram milhões e milhões de anos, eu organizando meu computador com aquela história que eu te contei que deu problema. Aí eu achei esse negócio, comecei a mexer e achei que, bom, que graça, né? Talvez, enfim. Mas você tem algum que você lembra, que você viu? Não, esse livro eu não sei quais poemas são dele, eu absolutamente não conheço. Eu não sei se você falou poemas dele no Instagram. Eu falei, mas já não lembro qual. Alguns poemas que eu ouvi eram dele, eu não sei. Eu fiquei com essa imagem do livro perdido, que é uma imagem que me perseguiu e me ficou assim. Fiz até um poema sobre isso, né?
Foi Sobre os seus lindo. poemas perdidos, é. Foi lindo. Essa história do amor me lembrou aquele poema do Cacaso, né? Aquele amor, nem me fale. Nem me fale. Nem Aquele me amor, fale. Então, assim, são os poemas muito românticos. Aí eu fiquei meio enjoada, mas eu acho que se eu organizar ele de outro modo, por exemplo, tem esse aqui, ó. Não sei se esse poema é muito bom, mas vamos lá. Estou me expondo muito. Eu preferia ler outras coisas do livro, mas vamos ler esse. Essa ausência ocupa todo o meu dia. Nada acontece fora do círculo que se tece ao redor da sua voz. E as palavras que ficaram prometidas desconhecem o atrito do dia em cima da noite, em cima do campo aberto do dia, minado de contratempos, lentas demais, displicentes demais para a travessia, da outra margem do silêncio até aqui. Eu não vou saber agora achar os poemas que eu ressaltei, que eu revisei. Tem aqui, ó. Tem umas coisas assim, parece musiquinha, sabe? Mas eu acho que vai ficar legal no final. Eu vou dar um jeito. Desculpem, gente, de eu falar assim da minha própria coisa, tá? Mas é assim que é a coisa para mim. Eu perco as coisas, depois eu acho, aí eu mexo, não tem muita... Tem esse aqui, que é engraçado. As palavras que trocamos, até o silêncio plano, sem surpresa, onde pousamos os pés, ao modo de quem atravessa um leito de brasas. A asa do meu nome, aceito, caindo de raspão na sua boca, e o seu, em parafuso, no meu peito, desloca o centro, desata a troca de paradeiros sem promessa, simultânea ao tombo dos trecos, rolando pelas escadas. Ai, não vou ler mais disso não, gente. Espera aí, eu não consigo voltar para essa cena. Ah, voltei. O Hugo Lima está perguntando quando esse livro ficar pronto, né? Qual deles? Esse aí, o livro que... O Longa O Distância? Perdido, chama Longa Distância? O Longa Distância é o livro que o Paulo Sabino vai cuidar, e o Paulo Sabino agora está finalizando uma antologia de milhares de poemas, de um projeto que ele fez durante a pandemia, de ler poemas de poetas brasileiros e tal. E aí 50 poemas, Isso, então é só depois disso é que esse livro... Mas acho que antes a gente vai ter Alma Corsária, né? Dá uma forçada em março, né? Aleluia, né? Pois é. Vocês querem que eu leia mais alguma coisa ou vamos responder pergunta ou pode? pode? Pensei em você falar mais uns 3 poemas, talvez, do Alma Corsária. O que você acha? Claro, com alegria, total. Eu gosto de ler esse aqui, ó. Esse aqui tem muitas influências literárias minhas, então fica bem a calhar. O Chamado. Ser livre como o velho Walt, descalça sobre as folhas de relva. Ou, antes que a lembrança me falte, voar em fiapos de névoa, aos golpes do vento sul, como a barba do infalível Shagdu, contra o azulaço do céu ofuscante numa velha fotografia. Ou, na cabana em Walden Pond, em meio ao bosque, que nunca foi nenhuma selva, livrar-me da melancolia que ainda agora me ronda, concisa, sóbria, vazia, e toda atenta ao que responda, enquanto ao longe homens levam vidas de desespero mudo. Abandonar tudo, vagar destituída pela charneca árida ou em flor, uma flor bela, errante, sem poesia. Beber a longos tragos a vida, enfim, sem nada antes. Libérrima noiva sem dote, uma Cathy dos ventos uivantes. Tem um monte de coisa aqui nesse poema. Bases do mundo ardente. Para A. O dia, com seu esmeril, buzinas e gonzos de prata, desabou do lado de lá da janela. E quando menos se espera, avança sobre os nossos lençóis. Há vidro que se estilhaça, crepita, no piso de longínquas portarias. Uma gata, miando do avesso, espalha brasas sobre o sono da vizinhança. Por ora, o sol não alcança os dedos dos nossos pés, mas de viés envia seus neutrinos em comitiva, ativa nossa lascívia, que se espreguiça corpo acima e ondula,
anula o som nos ouvidos. Varre daqui tudo que eu já tive, mistura nossos gemidos aos gritos do bem te vi. Chega, né, gente? Não deu? Já não enjoou, não? Não, nem um pouco. Mas vai acabar o tempo, a Suzana está com a cara preocupada. Não estou, não. Eu poderia ficar até de noite aqui. Não estou, não, Cláudia. Cláudia, eu queria... Tem uma pergunta, uma última Sim. pergunta do Carlos Emílio, né? que é também uma curiosidade minha, sobre... Ele pediu para você falar um pouco sobre aquela revista, a Verve, que você editava. Eu não, era um bando de gente da PUC. Mas você era coeditora, isso. Então, para você falar um pouco... Carlos Emílio colaborava com a gente. Então, dessa época que a gente se conhece, eu tinha 20, sei lá, 22 anos, né? 21 anos. Um tabloide. Era um jornal. Ele era mensal, e ele durou 5 anos, e a gente tinha uma galera muito boa, e a gente tinha muito sonho, era um projeto meio quixotesco. Na época, o meu pai... A gente primeiro se cotizou para o primeiro número, depois o meu pai, que era uma pessoa que tinha lastro financeiro, resolveu bancar nosso sonho quixotesco e investiu. E a gente chegou a se profissionalizar, digamos assim, mas eram épocas muito difíceis, porque foram não sei quantos planos econômicos que a gente pegou, e eu me lembro de um momento... Gente, não existia editoração eletrônica. A gente tinha que ir para a gráfica de madrugada, e aí, às vezes, o cara montava errado e saía errado, e as pessoas se ofendiam, davam broncas na gente, mas, em geral, o jornal era muito bacana, era uma turma super maravilhosa, e de gente jovem e muito animada e cheia de sonho. E a gente teve nas nossas páginas pessoas brilhantes e assim coisas históricas. A gente tem... Só que, assim, hoje em dia, o Verve, o que ele é? Eles são 3 tomos, assim, encadernados, de papel jornal, né? Que eu não sei, assim... Um tempo atrás, a Teresa Lessa, que era uma das editoras, me procurou, irmã do Pedro Lessa, que era uma das pessoas da parte de... Era eu, minha irmã, Mariana, Teresa Lessa, Pedro Lessa, Ricardo Oiticica, Marcel Souto Maior, tinha um bando de gente. Mas, assim, Teresa me procurou um tempo atrás, já tem tempo, bem antes da pandemia, para a gente fazer alguma coisa com isso. Mas cadê que a gente consegue? Sabe, reeditar, digitalizar, disponibilizar, mas não está dando, não. Minha vida está muito louca. Tem na PUC isso, não, né? A PUC, só vocês que têm esses arquivos, né? Era pré-computador, gente. É um negócio... Marcou época, porque só existia jornal literário no Rio, era seu, o de vocês, que era o Verve, que era uma coisa super aleijada, né? A palavra era aleijada, né? Uma coisa saudável, né? Cheia de vida, jovem. E poucos outros jornais. Tinha o Nicolau, no Paraná. Nicolau do Wilson Bueno. E o Wilson colaborava com a gente. É o Bueno, o Wilson Bueno? E tinha o Letras e Artes, que eu fazia também no Rio. Lembro muito. E Claro que lembro. Todos eram tabloides. No Brasil só tinha esses 3. Impressionante, né? 80, 90, né? Final dos anos 80, começo dos anos 90. Não tinha mais nada de periodicidade de jornal literário. Ele era muito colado, assim. Eu que não tive acesso, infelizmente, a nenhum número, porque eu era muito marginal em relação a tudo isso, estava vivendo uma realidade muito alternativa e tal. Mas eu ouvia falar do Verve, assim. Tinha uma Jura? eu ouvia, tinha uma curiosidade de ver, enfim, mas aí o tempo passou, acabou, e eu não vi. Um dia... Não, e, gente, teve um momento que era assim, entre um mês e outro, a gente não sabia quanto que ia ser a gráfica, porque a inflação, lembra aquela coisa da inflação, daquela coisa marcando? Era uma loucura. A gente não tinha como calcular nada. A gente chegou a ter anunciante, as pessoas tinham simpatia por nós, a gente era jovem, idealista. Durou 5 anos, né, Carlos? Já foi muita coisa. Era você e o Márcio, não era? O Márcio... Não, Marcel Souto Maior.
Marcel É Souto-Maior. o Marcel, mas Marcel, Tereza Lessa, Tereza Lessa. Pedro E um Lessa, que fazia rapaz parte que morreu muito novo, né? Ricardo Oiticica. Ricardo Oiticica. Ricardo. Morreu do coração. Vamos falar com o Eduardo Lacerda, da Patois, para lançar isso aí, para digitalizar e lançar esse Tá negócio. tudo aqui. Quem quiser, está aqui Temos comigo aqui, encadernado. temos O aqui projeto presente seria- a Amanda Vital, que é a atual braço direito do Eduardo, com grande influência na editora, Maravilha. quase diretora de publicação. Poderia ser facsimilado. Não é? Não É um para barato. fazer uma edição Tem- facsimilar. é isso aí. Chacal colaborava, tinha coluna. Gente, era tanta gente, já não consigo lembrar, mas assim, era muita gente que depois. Era engraçado, porque estava todo mundo em embrião, todo mundo começando sua vida pública, vida de trabalho, né? E agora tudo isso floresceu, vamos dizer assim, Isso é um essas pessoas. documento inestimável. E era realmente só existia o Verve, o Letras e Arte e o Nicolau. Era uma trilogia no país inteiro naquela época. Jornais literários com periodicidade definida. Impressionante, né? Como tudo É mudou. muito louco isso, é muito louco. E vocês tinham aquelas saletas, assim, mas muito bem ajustadas, lá na Barra da Tijuca, não era? Isso, e depois a gente se mudou para a rua Visconde de Carandaí, no Jardim Botânico. Aí a gente estava que estava, mas depois, nhonhonhonhon. Eu tenho um cheque que eu não descontei, seu. Jura? Juro, eu não sei porque eu Gente! esse livro. Assinado por você, Cláudia Roquette. Olha, que coisa curiosa isso, gente. E você pretende fazer o que com isso, pelo amor de Deus? Emoldurar o Isso tem que emoldurar, né? Isso aí é uma relíquia. Cláudia, fala um pouco para a gente, Cláudia. A gente está realmente chegando agora ao final. Grande abraço, Cláudia. Carlos Emílio, Beijo, sempre um luxo ter você aqui com a gente, hein? Que honra. Fala um poema para a gente, aí eu vou passar para a Suzana para fazer o encerramento. Tá, mas então eu vou muito contrariado, mas enfim, vou ter que fazer isso. Contrariados. Sou protesto. Vou ter que passar para a Suzana. Agora vocês vão ter que escolher. Vocês querem que eu leia um poema mais romântico que se chama Enquanto Você Dorme? Ou vocês querem que eu leia um poema de fúria de morar no Rio de Janeiro chamado Ode ao Verão? Eu quero romântico, de fúria já chega essas coisas horríveis que a gente lê desse governo. A dona da casa falou. Pelas fisionomias que eu vi, acho que o pessoal votou pelo romântico. Assim. Eu fui lendo as fisionomias e ganhou por 78%, 22% o poema romântico. Gente, mas tem 41 mensagens no chat que eu não posso ler, que se eu ler eu vou ficar louca. Porque ou eu leio, ou eu falo, ou eu olho o chat, mas está tudo bem, né? Tudo certo. Tudo certo, tudo maravilhoso. Então, vamos lá. Enquanto você dorme, para P. Enquanto você dorme, nuvens carregadas atravessam o oceano. Navios se aglomeram, todo acesos no horizonte. Em longas conversas, golfinhos e baleias disparam seus sonares. Você dorme. O céu baixa da orbe, num azul exorbitante. E da pálpebra enorme, estrelas tombam na água. No entanto, você dorme. Sob o orvalho que evapora, abandonando as flores, insetos discutem seus mitos fundadores, perto de um velho ancinho que a maresia corrói. Uma cicatriz rosada rasga o céu de Niterói, deixando um sorriso disforme. E você dorme, dorme. As entidades das matas pisam de leve nas trilhas. O sol mete a cabeça por detrás das grandes ilhas cagarras, onde um resto de sombra se agarra, antes que os contornos de tudo, pouco a pouco, retornem, antes que o mundo outra vez se forme, enquanto você dorme. Maravilha! Poema de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Isso não é um poema, é um cinema de palavras. Não, e a maneira como as palavras vão conduzindo o pensamento numa dança nos poemas da Cláudia é um negócio que sempre me fascinou muito. Bom, é o tipo do poema que você... Por que eu não pensei antes, né?
A gente fica assim com uma dor de cotovelo de não ter escrito isso, né? Mas é uma dor de cotovelo que a gente gosta de ter. Eu adoro ter essa dor de cotovelo quando leio a Cláudia. Assim, fico assim, que isso! que maravilha. Então, obrigado, Cláudia, muito obrigado. Eu que agradeço, estou aqui isolada, ver tanta gente, ver essas carinhas trocando. Obrigada, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui, de coração. Cláudia, Suzana, por favor, encerre. A gente aqui que agradece demais. Eu queria dizer assim, algumas coisas, até pensei em passar de volta para a Cláudia para terminar com o poema, fechar, dar tchau para vocês com o poema dela. Prepara, Cláudia, mas é que eu tenho uns avisos para dar. Qual poema? O que você quiser. Quiser. Tá. Ai, Jesus. Tá. Que é o seguinte, eu queria falar para você sobre o IEL, sobre o Instituto Estação das Letras e sobre a nossa programação. Nós temos uma programação, gente, gratuita, tá? Assim, pelo menos 4 eventos mensais gratuitos, tá? E muitos de poesia. Esse mês, inclusive, a poesia está assim, reinando. No dia 5, nós vamos ter as Sextas com Letras, que é um evento realizado pelos alunos da estação, eles é que realizam as leituras. Nós vamos ter aqui, Vamos Comprar um Poeta, é sobre a poesia do Afonso Cruz. Então, vocês estão convidados, entrada franca, tá? E quem vai fazer essa leitura é a Márcia Cristina Silva, uma escritora de mão cheia, uma leitora maravilhosa de poesia, e vocês não percam esse momento, tá? Com o Afonso Cruz, que é um grande poeta. No dia 11, queria dizer a vocês que nós temos agora, a cada trimestre, né, o nosso Observatório da Poesia Brasileira, comandado pelo Ítalo Morricone. Tá? Esse evento é um evento que não tem entrada franca, tem um ticket, né? Tá? Mas ele é um evento que está muito legal, a gente reúne poetas ou interessados em poesia, o Ítalo faz uma seleção de poetas e de poemas e comenta. Inclusive, ele aceita poemas que você envie, e claro que ele faz uma seleção, não pode ler todos, muitas vezes, mas ele, inclusive, aceita que esses poemas cheguem, tá, pela internet ou até em livro, em forma de livro. E ele faz um comentário, e são comentários que são verdadeiras aulas de poesia. Então, eu queria dizer a vocês que é imperdível o Observatório da Poesia Brasileira Contemporânea, que o Ítalo Morricone, que é essa figura, esse nosso mais famoso antologista, né, da poesia brasileira. Tá? Então, está aqui. E mais um outro evento aí no dia 11, que são as Janelas Literárias, com entrada franca, onde a prosa do João Ubaldo Ribeiro vai ser lida. Todos os eventos têm leitura no meio, é leitura o tempo todo. O IEL é o lugar da leitura, tá, gente? Então, com o Juva Batella, que é um ensaísta, um escritor ensaísta e nosso professor de literatura, e ele vem, a tese de mestrado dele é sobre o João Ubaldo Ribeiro, e ele é um grande leitor, principalmente. Então, assim, tudo isso acontece aqui no IEL, tá? E acontece graças à nossa rede de amigos. Nós temos uma rede de amigos, se vocês quiserem se informar e participar da nossa rede, a gente agradece. Agora, então, o agradecimento, de novo, agora vai ser para a Cláudia Roquette Pinto. A Cláudia vem sempre ao IEL, está sempre colaborando conosco, e a gente tem sempre uma alegria muito grande, e assim, a alegria e uma honra assim, poder receber a Cláudia, ouvi-la, ler seus textos com essa forma como ela faz, com essa alegria e, ao mesmo tempo, simplicidade, né? Espontaneidade também, que é isso, né, que a poesia pede, eu acho também, né? Acho que a poesia ela precisa disso, né? Dessa forma. E com a colaboração maravilhosa do Malar Margens, do Nuno Hall, com a sua revista Malar Margens. Leiam Malar Margens, acessem Malar Margens e entrem lá para vocês verem também a poesia brasileira e a poesia
toda a poesia por ali que se publica na contemporaneidade. Cláudia, devolvo para você, encerramos com sua voz, com seu poema. Tá? Tá, então, obrigada a todos, Nuno, Suzana, todos que estão presentes, a revista Malarmagens, é difícil falar, né? Vou com trava-línguas, maravilhosos esse trocadilho. Vou terminar com um poema que é sobre a poesia mesmo, né? Ironicamente. E um beijo em todo mundo, que depois vai desligar, né, essa coisa. Vou ficar aqui pilhada, sozinha dentro de casa, subindo pelas paredes. Vamos lá. Toda energizada. Zero de estilo. Escrever do lugar do desespero. Não adianta esperar lucidez. Zero de estilo. Nem um mísero poema. E toda ideia de que algo vale a pena ruiu faz tempo. Escrever de dentro desse corpo adoentado, cansado até das próprias mazelas, do descaminho que as palavras traçam, traças na lapela, da minha velha camisa de céu, que encolheu, não cabe mais, nem por decreto. E de nada adianta querer à força esticá-la. Certa vez eu fui poeta, disseram. Que balela. Agora abre o microfone para ela ouvir as palmas. Obrigada, Bom, pessoal. Cláudia. Muito obrigado. Leiam Cláudia Roquette Pinto sem moderação, porque realmente Sem moderação. Isso um aí. aprendizado. É um aprendizado. A gente aprende Muito bom. a cada Como a gente diz nos ensinamentos, que todos os seres possam se beneficiar. É isso. E muito. Gente, obrigado, Cláudia. Tchau, Obrigado. muito obrigada. Muito bom com você. Agostina, olha aqui minha querida tradutora. Agostina, fala alguma coisa. Vocês precisam conhecer a Agostina conhecer vocês, gente. Olá para todos. Bom, eu fiquei muito feliz de fazer umas traduções de Cláudia para uma antologia que saiu aqui na Argentina, de poetas mulheres brasileiras, que se chama Tejer y Destejer, 7 poetas contemporâneas do Brasil, pela editora Bajo la Luna. E para mim foi uma honra te traduzir, Cláudia. E muita felicidade. Adorei. Muito bom, muito bom. Eu quero que todo mundo se conheça e forme redes. Muito bom, que bom. Tá? Prazer, Agostina, prazer. Muito bom. Ok. Tchau, então. Beijo grande para todo mundo.